Queridos amigos, iniciando mais uma live com tanta alegria que eu adoro começar as minhas lives todo sábado às 5 da tarde, bate-papo com amigos, sempre amigos maravilhosos, ex-alunos, amigos novos, amigos mais antigos, sempre conversando com vocês, ok? Depois que acabar essa live, eu vou fazer o upload para o meu Instagram, no IGTV e também no meu YouTube, né? Psicóloga Ana Cristina Penteado Lopes. Daqui a pouco, Marcos Ribeiro entrará conosco e vamos iniciar um bate-papo a respeito dos mitos e da realidade sobre morar fora, trabalhar fora, né? Vamos iniciar enquanto a gente aguarda o Marcos, já está entrando aqui. Vamos já adicionar. O Marcos já vai entrar com a gente, já vamos iniciando. Ah, Cheguei. oi, Marcos. Ai, mas que chique esse fundo. O que que é isso? Agora tem uma Olha, logomarca, né, Ana? Mara. Não tá valendo milhões ainda, né? Mas Ah, sim. Logo, logo. É uma questão de tempo, né, Marcos, para valer milhões. uma questão de tempo, exatamente. Então, e milhões de dólares, libras ou euros, hein, Marcos? Qual que você está pensando em mais? Libras, viu? Libras. É. É. Ai, Marcos, que prazer imenso. Já estamos conseguindo aqui, ó. Já estamos com vários convidados, pessoal, ó, gostoso, entrando com a gente. Sejam todos bem-vindos. Esse é um encontro também que é um TBT para minha vida, né? Uma delícia, matar saudade, Uhum. nostalgia da sala de aula, né? Sou uma psicóloga antiga, só que eu parei de dar aula já faz 11 anos, agora em agosto. Então, imagine vocês há Uhum. quanto tempo que eu dei aula e como os meus alunos já estão famosos, conhecidos, né? Olha aí, né? Já. Recebendo vários alunos, várias pessoas, amigos meus, amigos do Marcos, Uhum. muito gostoso, sejam todos bem-vindos, né? Uhum. E hoje nós vamos conversar, né, sobre um pouco a história de vida do Marcos, que eu já vou deixá-lo falar, né? Vamos colocar aqui o nosso título de hoje. Ah, Lu, que gostoso, Luciana, seja bem-vinda, Olá, todos Luciana. vocês. Então vamos lá, né? Mitos e realidade. Sobre o trabalho no exterior, Ana, acho que a gente pode colocar alguma coisa nesse sentido, né? E aí nós vamos discorrendo e vamos ver onde esse papo vai dar, né, Ana? Porque tem muita coisa para falar, né? Nossa, tem sim. E o interessante é que é como na terapia que o trabalho todo acontece fora do consultório, né? O trabalho já começou hoje de manhã, quando eu estava pensando em relação à live e o que a gente ia fazer e falar, e me veio imagem sentado lá no fundo ou na frente, e a Ana lá, e para mim estava num pedestal muito alto, eu era muito pequeno na época, né? Ainda um estudante para Você sempre foi muito maior que eu, hein, Marcos? Não vem com nesse história, não. Ana, e com um short verde e aquelas camisetas de vôlei, lembra? Sempre, sempre, camiseta de vôlei. Eu estava comentando com o pessoal da minha família, né? Ai, Ana, quem que é seu entrevistado de hoje? Quem que é o seu entrevistado? Aí eu estava dizendo, ai, é o Marcos, um aluno meu, né? E ele estava sempre perto de mim, sempre perguntando, ô Ana, eu lembro tanto de você falar, ô Ana, que delícia, né, Marcos? Muito gostoso, muito gostoso. A sua classe, as meninas, você sempre rodeado, com esse sorriso sempre maravilhoso, né? Enfim, eu acho que a gente já pode começar apresentando você. Então, a nossa vontade é ficar só contando histórias, né? Mas vamos contando as histórias, mas vamos começar. Eu Tá. queria muito que você se apresentasse, né? Uhum. Tá, pessoal, então eu sou o Marcos, né, o Marcos Pinheiro, e hoje eu vivo aqui na Inglaterra. Profissionalmente, hoje eu atuo no serviço de psiquiatria aqui no Reino Unido e também na parte de psicologia clínica, e atendendo online e presencial. Então, Ana, no trabalho online, hoje eu consigo atingir vários países, brasileiros que moram fora. A minha atuação ficou muito multicultural depois do momento que eu passei a morar aqui, porque um,
no serviço público, Anne, como Londres é uma instância turística, todo mundo quer vir para Londres, Londres é um destino muito procurado, né? E muitas pessoas têm surtos terríveis quando eles chegam aqui. Né? Eles vêm, planejam a vida toda uma viagem, e quando chegam aqui alguma coisa não sai do eixo e eles são levados de hospital. Depois eu explico um pouco como fica a lei da saúde mental aqui. Então, Ótimo. na nossa ala, né, que é dentro de um hospital geral, né, que existe o setor de psiquiatria, nós recebemos pacientes literalmente do mundo inteiro. Então, às vezes, a gente está lá trabalhando com 5, 6 tradutores, intérpretes de línguas, e aí fica realmente... teu feeling vai mudando. Né? O teu feeling profissional vai mudando, porque a gente não está falando de uma... Né, como no Brasil, que a gente sabe que todo mundo é mais próximo e precisa desse acolhimento no atendimento. Né? Aqui já não é bem assim. Então, cada cultura se comporta de uma maneira diferente e é exigido do profissional para ser mais versátil também. E sair daquela zona de conforto e da psicologia muito tradicional que a gente é guiado na maioria das vezes. Né? E eu já vou linkar, Ana, um pouco as coisas com... Sim. Quando eu saí do Brasil com uma ideia de psicologia, aqui eu me despi completamente desse padrão que eu estava, né, da psicologia mais idealizada, num padrão mais alto, onde as pessoas já esperam que o psicólogo é aquele que não bebe, não faz nada. Eu lembro que a gente conversava muito na sala de aula em relação à expectativa do outro, né? Sobre o psicólogo, que, né, realmente não pode ter manifestações como todos os outros, né? E, enfim, aqui é completamente diferente, Ana. Aqui é completamente diferente. Acho que o psicólogo é bem mais solto para lidar. Então não tem essa coisa de... Ou mesmo os médicos, não tem essa coisa de doutor e... Ana, eu estou ouvindo alguma coisa ao fundo. Será que é aí ou é aqui? Será Como que é está o o meu seu áudio? ventilador? Não, tá Pode ser. ótimo agora. Não, tá ótimo. Não, agora deve ter sido algum ruído, alguma coisa assim. Ah, sim. Tá. Uhum. Se estiver atrapalhando, você fala, porque eu tô de Não, fone de não, ouvido, não. às vezes eu não ouço o meu barulho exterior, mas você escuta, Não, é tá? curiosidade mesmo, né? Sempre fui assim. Ô, Ana, tem muito barulho. Fala mais devagar, respira. Ah. Professora, respira. Então, Ana, esse modelo, né, que nós somos quase que forçados pela sociedade para lidar, aí no Brasil, que a sociedade é muito forte, aqui no Reino Unido se tem uma flexibilidade maior. Só que a psicologia não é tão próxima. Então, o acolhimento aqui, Ana, não é... é claro que ele é feito, mas já é feito de uma maneira um pouco mais, sob um olhar brasileiro, um pouco fria, né? E mais direta. Então, a abordagem é muito mais direta. Né? Às vezes, os pacientes entendem, quando você tenta ser muito próximo, como se você tivesse com chacota ou alguma coisa nesse sentido, e os sintomas até pioram a partir disso, porque é o que eles não estão acostumados mesmo. Né? Até com esse lockdown, coronavírus e tal, né, a distância social, já acontecia aqui de uma maneira geral. As pessoas já não estavam próximas mesmo. Agora, então, eles atravessam a rua. Né? Uma grande justificativa para as pessoas ficarem manterem a distância uma das outras. Né? E é a maneira como eles se defendem. Também a gente precisa entender que o Brasil sempre foi assim, desde o descobrimento, né? A maneira como nós fomos construídos aí é Sim. muito diferente daqui, um país que já enfrentou guerras e tantas outras coisas, e aí no inconsciente coletivo, olha, se a gente pode chamar dessa forma, você vê isso se manifestando. Né? E como as pessoas ainda estão prontas para essa luta, quanto é difícil quebrar essa couraça que eles entraram para conseguir esse atendimento psicológico. Se no Brasil as pessoas demoram a procurar ajuda, aqui então eu acredito que seja pelo menos 10 vezes mais. Marcos, deixa eu aproveitar que você pegou sua caneca para te interromper um pouquinho. Eu tô com uma dúvida em relação a esse trabalho. Você trabalha no hospital geral, juntamente com a psiquiatria, é isso? Explica um pouco mais sobre isso. E eu queria que você começasse do começo também. Ó, me formei psicólogo, Já tô né? preparando Mas só aqui para o explica essa Reino questão da Unido. psiquiatria.
como se eu fosse nascido e criado aqui, né? Tá certo. É, Vamos, vamos voltar. Ana, então, antes de voltar ao meu histórico, tem só o fala hospital isso, é. geral, o hospital geral, então tem um departamento de psiquiatria dentro do hospital geral. Né? Então, quando alguém tem uma manifestação aqui psiquiátrica na rua, a polícia leva direto para lá, porque é uma lei, né? Tratar a saúde mental e, é claro que na maioria das vezes é medicamentoso, porque realmente terapeuticamente, quando a crise acontece, não tem muito, né, não tem muito a fazer, a não ser esperar as coisas acalmarem um pouco mais. Mas aqui é obrigatório, é lei, tratar a saúde mental, Ana. Então, os hospitais, os departamentos de psiquiatria, eles trabalham 24 horas por dia e nos maiores hospitais sempre tem essa aula específica. Às vezes eles estão isolados no canto, mas sempre tem, é obrigatória essa, independente se você é estrangeiro, se é inglês, enfim, todo mundo é tratado da mesma maneira. Né? E então eu trabalho dentro dessa ala com urgência e emergência psiquiátrica, e eu fico responsável pelo processo terapêutico, né, da proximidade, do acolhimento, dos grupos terapêuticos dentro do hospital, mas eu faço escala de 12 horas e eu estou lá no meio do pessoal nesse sentido, né? No corpo clínico e dando os feedbacks em relação à interação, o paciente X está interagindo, o paciente Y não está mais recluso no quarto, qual vai ser a intervenção. Então, nós temos, sei lá, 3, 4, 5 meetings num dia, né? Do corpo clínico, né? Para discutir como está sendo a evolução de cada paciente lá dentro. Então é um pouquinho, né, do que eu faço, mas a atuação em 12 horas dá para fazer muita coisa. Uhum. Ó, a Lu está perguntando aqui, ó, estou curiosa para saber como foi essa transição profissional. O que você precisou fazer para habilitar-se como psicólogo no Reino Unido? E Tá. você sempre teve esse desejo de trabalhar fora? Bom, a Luciana, né? A Lu, numa pergunta, ela faz milhões de questionamentos. Mas Nossa acho que live. essa questão, a Lu também é ex-aluna, viu? Ah, E só que ela é um pouquinho mais velha que você, ela é mais antiga também. ah, Mas eu acho que essa pergunta dela, que é uma curiosidade minha também, né, uhum, para saber como que você entrou nesse tá, processo uhum, e também outras perguntas que eu acho que nós temos e várias pessoas vão ter, vai uhum. estar junto com essa questão do seu histórico, Sim, né? sim, Se sim. você sempre sonhou em ir para fora, como Uhum, que isso surgiu, sim, como que você foi habilitado, né? tá, A importância que as pessoas dão para a psicologia, que é o que você estava falando agora há pouco, a respeito de como que é vista, né, a doença, sim. a saúde mental e os problemas psiquiátricos. Uhum. Vamos lá, vamos que o Vamos lá. caminho é longo. Bom, então foi bem, eu acho que tem a ver com o nosso encontro, né? Né, eu fiz psicologia na Unorp, São José do Rio Preto, que tive o prazer de ter a Ana como docente, que eu adorava porrinhar com as perguntas, e eu lembro de cada uma ainda, viu, Ana? Ai, Jesus. Sério? Lembro de Ai, que algumas, assim, agora que eu gostoso. lembrei o quão pentelho era, né? Eu ainda sou do mesmo jeito. E, Não, Ana, aluno que pergunta sabiamente não é pentelho, sabe? A gente se orgulha. Aquele aluno quieto, entendeu? Que fica no canto e não quer nem saber, com cara de nojo, que parece que está querendo que você vá embora, porque senão ele vai vomitar, é horrível. não era eu. Agora, aquele aluno que não era você. Tá, Agora, aquele aluno que pergunta, curioso, que quer aham, mais, esse aluno faz a gente ter vontade de continuar vivendo, não só de continuar certeza. dando aula, né? Sim, sim. Bom, então, Ana, quando eu terminei a graduação, acho que 2002 para 2003, alguma coisa assim, eu comecei a trabalhar, né, em Badibacite, onde a minha família ainda trabalha, ou ainda mora, né, e onde a minha base toda está, né, entre Rio Preto e a região aí. E aí eu fui para o serviço social, comecei a atender famílias, crianças, e eu já entrei, já era uma abordagem muito pesada, já era um trabalho envolvendo o conselho tutelar, então já exigia uma flexibilidade muito grande, tinha uma base de terapia familiar também, né? Então interagia muito com as pessoas, com os órgãos públicos, e aí você vai desenvolvendo um pouco mais de traquejo, né? E já atendia clínica também. Quando eu saí da universidade, quando eu saí da faculdade, no ano seguinte eu já tava empregado e as coisas já estavam acontecendo, né? Já estava em supervisão, terapia há muito tempo e já porque eu não dizia não para, né, eu fiz 5 estágios no último ano, então eu não dizia não, Sim. né?
acho que já foi mais ou menos o meu perfil, né? Sempre foi assim de querer saber. E eu acho que também, Ana, dependendo do histórico de cada um, eu não me dava muita oportunidade de errar, né? Como, não sei se você lembra, de uma família muito humilde, assim, a graduação, tá lá no meio, ter um diploma e fazer as coisas acontecerem diferentemente do que estão esperando, né? É um divisor de águas. Então, se essa é a oportunidade, vamos entrar. E foi assim que eu vim parar aqui Isso. também, viu? Não teve planejamento nenhum, não. Então, Sim. teve coragem, não teve planejamento. E, e eu É, fiquei, Ana, muito tempo trabalhando, né, em clínica, às vezes trabalhava em 4 lugares, assim, meio pingado e tal. Tinha muita energia, né? Formado, novinho, muita energia, vamos entrando e vendo no que... Eu sentia falta de um direcionamento. Não, eu vou fazer isso e uma identidade profissional. Acho que eu cresci muito no ambiente de clínico geral, Ana, e não aprofundei muito por 8 anos, mais ou menos. Claro, eu sempre fui atleta e tal, e hoje tem a ver com um dos trabalhos que eu desenvolvo, mas eu sempre priorizei. É claro que tem a questão financeira também, tem energia, tem trabalho, estão precisando, estou indo. Era mais ou menos assim. sim. E aí depois, Ana, eu fiz especialização em psicopedagogia clínica institucional, para entender um pouco mais Legal. as crianças, o processo de desenvolvimento. Serviço público, né? Geralmente eles contratam um e ganham 3, né? Sim. É mais ou menos assim. E depois disso eu fiz um curso específico de violência doméstica contra crianças e adolescentes, aí fiz especialização também em clínica, fiz vários cursos, alguns que, bom, nunca é demais, né? Mas eu fui entrando e realmente fiz muita coisa. E eu dei Você aula, viu uma portinha escrito psicologia, você entrava para saber o se que me estava conversando fosse lá. menos de 1,90, eu ia entrar e Você vou entrar. conversar. É. E E, isso tudo em Rio Preto, Marcos? Ou você já foi indo para fora? então, foi em Rio Preto, eu saí, Ana, em Rio Preto, acho que 2008. Eu não sei o que está acontecendo, meu celular sempre dá uma. 2008, eu fiquei aí, depois eu fiz. Ai, meu Deus do céu, vamos lá, né? Eu fiz uma temporada num cruzeiro, tá? Eu fiz uma temporada num Ah, cruzeiro. Queria aventurar, acho que eu assumi responsabilidade muito cedo, Ana, e faltou aquele quê da adolescência ou de viver um pouco mais isso, né? Então eu saí, eu já tive a experiência e a exposição a um multicultural, né? Então viajei para fora do Brasil, ainda sem falar nenhuma outra língua e tal. E foi terrível a experiência, mas foi ótimo por outro lado, que me tirou daquela zona de conforto, né? Depois eu fui para São Paulo e aí eu continuei trabalhando com clínica e eu tive uma passagem pelo RH no grupo Telefônica, também era uma empresa assim muito bem conceituada e eu saí de lá como analista sênior, só que eu sentia que também não era isso, que era muito mais clínica, era muito mais abordagem mesmo, de sentar e entender, não uma corporação, Ana, onde sim, você tem que seguir ali o que estão te falando, basicamente. Não tem sim. voz, né? O E ambiente não, corporativo, né? As sim, regras da empresa. sim. E eu sempre pensei, não, eu tenho muita energia para ficar nesse lugar e respeito todo mundo e tal, mas é o meu momento de sair. E aí surgiu uma... Eu fiquei lá anos, né, em São Paulo, acho que eu fiquei por 5 anos em São Paulo, ano. E aí depois de sair do Brasil, uh, e aí, como foi? De manhã, ou de madrugada, eu já estava pensando em sair, mas sabe quando você não sabe que rumo tomar? Enfim, aí eu recebi uma mensagem dessas malas diretas, assim, de um curso de inglês na Irlanda, que era um preço que eu conseguia pagar e tal. E aí eu falei, por que não? Vou lá, estudo inglês e aí eu vejo, vai ser muito legal trabalhar com outras culturas e tal. Mas aquilo, Ana, muito, muito distante, o sonho é muito distante, né? Enfim, e aí eu fui para a Irlanda primeiro, né? E quando eu cheguei já cheguei chorando, né? Fora o desprendimento da família e tal. E tava nevando quando eu cheguei. Eu tava com uma blusinha de academia da Nike, fina, fina. Ai, E aí na hora quase que eu socorro, voltei no polícia. mesmo avião. E Você se escondeu embaixo traumatizante. do banco, falou, a hora Foi. que eu vir que eu tô chegando no Brasil, eu saio debaixo do banco. Ana, traumatizante, traumatizante. E aí eu estudei inglês por um tempo lá na Irlanda.
o Reino Unido mantém relações diplomáticas muito próximas com a Irlanda, né? Que a Irlanda era parte do Reino Unido 100 anos atrás. E depois eu vim para cá, mudou um pouco as circunstâncias pessoais e tal, e eu acabei vindo para o Reino Unido. E aí, Ana, inglês, né? Começando a estudar bastante, o máximo que eu consegui. Então, curso grátis, curso pago, tudo quanto é curso que tinha aqui, eu fui fazendo. E depois teve o reconhecimento aí tem um órgão específico do governo onde você envia a sua documentação e eles vão comparar para saber se é compatível e tal. E por tudo que eu já tinha feito, a minha qualificação foi aceita, e depois eu fiz teste de inglês também, e aí já estava num nível legal, e aí isso foi me dando mais confiança. E aí no segundo ano eu já comecei a atender, né, particular, e depois eu me candidatei. É um serviço público, Ana, como se fosse o nosso concurso aí, mas você faz através de processo seletivo mesmo, com provas, e tem uma entrevista, uma outra e tal. Não é aquela prova geral, passou, tá dentro. Não, tem uma banca aí onde as pessoas analisam seu perfil para ver se, mais uma vez que está dentro, é o serviço público, né? Não tem aí o fantasma do desligamento se você não quiser, né? Pode ficar lá a vida inteira até aposentar. E foi assim, aí eu fui já aprofundando. Isso te dá um poder muito grande, Ana, no sentido de autoestima, de autoconfiança, né? Poxa, de realmente chegar num outro país né, e conseguir se comunicar, lidar com uma equipe multidisciplinar, sendo estrangeiro, e principalmente pela reputação do Brasil, né? Que eu tenho que dizer que não é das melhores, né? Então, a questão de provar que você é sério, Ana, também é muito... isso era uma coisa. Isso era uma coisa, Marcos, que eu queria muito que você falasse para nós. Na verdade, duas coisas eu queria saber, porque sempre que a gente assiste filmes, né, sejam os Grey's Anatomy da vida, House, todos os filmes, né, eu lembro do ER, que era Emergency Room, que era um seriado muito antigo e tal, né, então todos os seriados, e fora os filmes que a gente já assistiu, sempre quando se fala avaliação psicológica, você precisa de tratamento, você precisa de acompanhamento, né, sempre é um médico psiquiatra, né? A gente não vê muito, principalmente nos Estados Unidos, uma valorização do psicólogo mesmo, né? Que não é médico. Como é para você aí na Inglaterra? Como foi quando você começou em outros locais também, né? Você está na capital, mas você deve ter andado pra caramba. Então, como que foi? Como que é? Quem é o psicólogo? Tá. Onde? Uhum. Ana, aqui na Europa, de uma maneira geral, o tratamento é muito medicamentoso. E quem pode prescrever? O médico, né? Então, realmente, a decisão final é dele. Então, você entra no jogo depois, né? Depois que isso já foi diagnosticado ou não, aí o psicólogo entra. Mas o que é interessante perceber, Ana, é que aqui, para você fazer teste ou para você trabalhar com um título psicólogo clínico, você tem que ter doutorado. Porque o esquema é completamente diferente. A graduação dura 3 anos e depois a maioria já segue para o mestrado e doutorado. Esse é o caminho. Então é muito mais baseado em pesquisa do que vivência. Então a gente dá um show, né? A gente dá um show em relação a isso. Saindo na graduação, já depois de um estágio, isso vai acontecer no doutorado, Ana. Onde as pessoas vão ter contato no mestrado para o doutorado, ter contato com o paciente e tal, só acontece tarde. Porque é tudo baseado em coleta de dados, em coisas mais palpáveis, onde as pessoas conseguem provar, que é bem São Tomé, sabe? Tem que provar para... E fica difícil provar uma ciência humana. É verdade. Né? Uhum. Então, entendendo, Ana, isso você se frustra bem menos. Né? É assim, é o jeito que é. Então, quando a gente fala dos psicólogos aqui, eu aprendi muito, a apresentação deles é um show. Né? Não é uma coisa assim com 3 PowerPoints, não. É muito profundo. Os laboratórios, então, nós somos muito mais vivenciais. Eu acho que a gente gosta do toque, de tudo mais, de saber, de acolher, de escolher o momento exato de entrar. E aqui é muito mais direto. Né? Não tem, parece que é assim, ó, não tem tempo para isso, o serviço é muito caro, porque é muito caro. E então as terapias que são mais diretivas e de curto prazo, elas têm muito mais reconhecimento, Ana, do que as longas, as análises da vida que duram para... Não, então,
Surge o problema, vai lá, atinge, tá, a dor tá, já amenizou, já dá para o indivíduo voltar a funcionar na sociedade e acabou ali, né? É claro, o nível de reincidência é muito grande por conta disso, né? Só vai para apagar a fogueira, volta. Então, é mais ou menos assim que a psicologia trabalha, principalmente no serviço público, né? Claro que no privado esse movimento está acontecendo, Ana, de humanizar um pouco mais. Só que as pessoas realmente só procuram quando realmente precisam, né? Quando estão... Não, claro que é quando precisa, mas quando a coisa já está um pouco mais complicada, né? E então fica... A gente vindo do Brasil, pode vir uma frustração muito grande que nós precisamos manejar todos os dias, Ana. Que Olha, a é, Lu está falando dos protocolos, né? Vocês trabalham então com muitos protocolos? Lu, é uma papelada que o mundo vai acabar em papel. Né? Primeiro o papel, depois a gente vê como o povo está se sentindo. Não eu, né? Eu faço caminho contrário, mas tem sim. Então tem as determinações que o governo coloca e aí a atuação fica fácil porque é só seguir o que eles estão falando. Né? Se vai ser bem sucedido, não tem como errar. Mas para gente que eu conheço uma outra realidade, aí isso já entra em choque, né? Em relação ao atendimento. Quando você vê o paciente como ser único e entende um pouco mais e quer ver o indivíduo se comportando de uma maneira diferente, já entra em choque com essa, mas isso está fora do que está escrito aqui. Então tem que ser muito peitudo e curioso, Ana, para tentar colocar, para humanizar um pouco mais o serviço e é o que eu não mudei uma vírgula. Eu não mudei uma Sim. vírgula na minha atuação. Hoje as pessoas, é claro que depois de muito tempo, eles já respeitam um pouco mais. Ah, é o Marcos com o jeito latino dele. É assim que eles me veem. Ah, é? É. Latino E, Guy. é, Uhum. sim. E dentro do teu trabalho, a Lu está perguntando aqui também, né? O trabalho dentro do consultório, você faz consultório particular também? Você Uhum. também segue o conselho de vocês aí, ele está mais presente ou não? Vocês também prosseguem mais protocolos aí? Como que funciona nessa parte do particular? Tá. Sem querer sair fora muito assim. Claro, o que acontece, Ana, é que para ser, né, psicólogo aqui, para exercer a função, nós temos vários órgãos que controlam as profissões. Então, tem um específico para psicoterapeuta, tem um outro específico para psicólogo clínico, são coisas completamente diferentes aqui. Aí o psicólogo, a gente sai da graduação e vai encontrando, né, já é habilitado para fazer X, Y, Z, mas aqui nós temos os aconselhadores ainda, que é um pessoal que não precisa ter um background em psicologia, que eles podem simplesmente sentar com as pessoas e aconselhar mesmo nesse sentido, que é um serviço muito mais barato e diretivo. Então tem diferentes classes, Ana, para chegar. E cada órgão fiscaliza um, mas tem muitos. Você tem a opção em qual você quer se credenciar. Aí você vai seguindo as determinações daquele órgão específico. O que é obrigatório mesmo, Ana, é o seguro profissional, né, que tem que cobrir, acho que o mínimo 1 milhão de libras contra a malprática, eu acho que em português deve ser isso, malprática, sabe? Se acontecer alguma coisa, porque o pessoal aqui reclama mesmo, né? Não é que no Brasil, fui naquele psicólogo lá e ele me contou uma coisa da vida dele e começou a chorar. Por exemplo, um exemplo bem tosco. Parece que eu que sou psicólogo, como eu já ouvi de pacientes aí no Brasil. As pessoas não denunciam, elas simplesmente saem dali ou vão procurar outro, começam a falar mal, mas não procuram os direitos, né? Aqui não, se acontecer isso, a carreira está terminada praticamente. Né? Sim. Então tem Nossa, eu o governo controla, né? O governo já controla recebi. tudo. Eu já recebi clientes que eu admiro, inclusive, a coragem de terem procurado novamente e chegaram ao meu consultório, que ouviram coisas assim de psicólogo que eu falo, meu Deus, eu acho que a vizinha, a comadre, falaria alguma coisa mais acertada do que aquele psicólogo, né? Então, realmente, nós não temos esse padrão de comportamento de realmente buscar os nossos direitos, né? Isso é uma coisa que realmente no Brasil é isso que você falou, a gente deixa aquela pessoa continuar trabalhando, Uhum. né?
e vai procurar outro, e tudo bem, ah, não, isso daí é muito complicado, não vou entrar nessa, vai me dar muito dor de cabeça. Então as pessoas se queixam bastante mesmo, né? Uhum. E Sim. mesmo o nosso conselho, né? Eu já tive problemas que eu precisei entrar em contato com o conselho para dizer, olha, aconteceu isso comigo dentro do meu consultório, eu gostaria de relatar isso. E Uhum. pelo menos aqui em São Paulo, né? Nosso regional daqui, eles têm dificuldade, né? Tem dificuldade para Uhum. ajudar a gente, né? Tá. Aqui é tudo muito preto no branco, né, Ana? Aqui é muito claro o que cada um tem que fazer em nível de legislação, porque o governo mete o bedelho em tudo quanto é coisa. O governo é quem está aí para controlar. E com isso, o efeito colateral, Ana, é que o paciente vai saindo da figura geral e as pessoas ficam mais ligadas a processos. Né? Ó, não, eu vou fazer isso, ou eu não vou fazer isso porque eu posso sofrer uma sanção. Então, não tem um pensar fora da caixa, vamos fazer. Então, você encontra ali como se as pessoas seguindo mesmo, né? Tudo que se preza. É claro, não deveria ser assim, mas isso acontece, cria uma robotização também, Ana, com tantos processos. Né? No hospital, todos os dias é uma luta. É para as pessoas. Tem os protocolos, mas geralmente eu converso com eles, mas eu falo, será que se a gente fizer um pouquinho mais assim, porque vai beneficiar o paciente, será que nós vamos ter um problema? Então, as pessoas estão mais na defensiva, no sentido de se proteger, do que focar no cliente e ver do que eles precisam. Né? Então, fica muita coisa, Ana, para pensar o tempo inteiro. E então, em relação a estrangeiros trabalhando fora, tem sempre a visão do país de origem ou de qualquer outro conhecimento que você tem, e ora isso entra em xeque, porque aí você tem um campo de visão maior. Por exemplo, os meus amigos que estão no Brasil, eles não têm um outro padrão comparativo. Então, a psicologia vai ser sempre aquela, né? Vai ser o CRP e as práticas, né? O que pode, o que não pode, é o tempo inteiro, o que pode, o que não pode. Então, o Brasil ainda é muito opressor nesse sentido, né? Não se tem escolhas. A gente vê com os coaches, ou em qualquer área, Ana, quando as pessoas começam. As abordagens mais holísticas, vou dizer, elas ficam sem regulamentação, aí as pessoas reclamam, vou lá e pago com muito sacrifício para o órgão fiscalizar, e chega lá, eles acabam não fazendo nada. Não, aqui está o governo olhando por todos, por todos nós. Então, mesmo aquele, ele precisa ter pelo menos um seguro profissional, porque se alguma coisa acontecer, e as pessoas vão reclamar. Então, Então, fica não, muito então mais. não é você. Da hora você falou que o Brasil é muito mais rígido. Acho que você. Será que era isso que você queria dizer? Acho que o Brasil é muito mais livre nesse sentido, né? Qualquer um abre uma tenda e começa a trabalhar. É isso que você quis Tipo, dizer? não, os órgãos, Ana, os órgãos. Né? Então, o Hum, psicólogo não pode fazer isso, o psicólogo não pode fazer aquilo. Enquanto isso, o mundo inteiro está fazendo. Ah, e nesse sentido, né? Como eu trabalho muito com personal trainer e nutricionistas, então tem um monte de gente receitando aí. Acho que você tem também um amigo que trabalha, você tem o seu personal aí, né? Que as pessoas não são formadas e elas, né, entram e fazem live, exercícios e não sei o que, sem ter. Enquanto isso, o Conselho Regional também não se lança no sentido de proteger. Aqui, se o Conselho não se movimentar, o governo se movimenta. Então, as pessoas já temem um pouco mais. Não é simplesmente, né, abrir a câmera e começar um novo trabalho. E aí as pessoas já ficam, porque é pesado, Ana. Até aqui, na quarentena, sei lá, se pegar alguém sem máscara aí dentro de um shopping, você pode pagar até 1.000 libras, que daria o que hoje? 6.000 reais. Não é coisa de 150, né? Então, é pesado, é pesado. Mas, com isso, Ana, né, voltando ao tema aí da nossa conversa, o título da nossa conversa, ótimo. o que existe acredito que de mito em primeiro lugar, é que aqui chegando, né, você saiu do aeroporto, o dinheiro já está na árvore, você vai, pega, fica rico e, né, Isso. eu acho que é a grande falha, Ana, que todos nós cometemos. Eu não tinha muita pretensão, não ia ficar aqui, ganhar dinheiro e voltar para o Brasil,
Mas a gente sempre viu a Europa como, né, o primo rico, né, o lugar onde você vem e ganha. Acho que começou com a imigração, desde lá de trás, né? E eu direto recebo mensagem das pessoas: ah, como é que faz para ir? Ana, é um outro país, tem regras, tem leis de imigração, e brasileiro não consegue fazer a mesma coisa que faz aí, né? Com a versatilidade, o tudo de última hora, vamos dar um jeitinho quando chegar lá. Então, esse é o primeiro ponto, é o primeiro mito, que você chega e tudo vai funcionar. Não, você tem que ser um membro ativo da sociedade, tem que está dentro dessa regulamentação, então as pessoas estão medindo a sua produção o tempo inteiro. É claro, a não ser que você venha como legal e viva no submundo, né? Eu estou falando de uma abordagem mais sustentável, né? Onde você Sim, precisa concorrer a algumas vagas com nativos ou pessoas de outros países que a primeira língua também é inglês. E aí você pensa, não, o que eu estou fazendo aqui? Né? E tem tudo isso também para avaliar. Mas a grande mudança que acontece, Ana, no geral, as pessoas perguntam da atuação, como é isso, como é aquilo, mas a mudança é interna. É com a gente, é o que acontece, porque você está aqui fora da sua zona de conforto e você precisa se adaptar à língua, a procedimentos muito rápidos. Então, essa pressão o tempo inteiro de ir no mercado e não conseguir, sei lá, ler o que você precisa comprar e ficar confuso com uma tarefa básica, né, isso começa a te minar também se você não tiver um foco e um pouco mais de suporte nesse sentido, Ana. Um de suporte mesmo emocional, acho que da psicologia, a gente sai do Brasil com o nariz muito em pé, no sentido de conhecedores do comportamento. Não, eu faço terapia há 20 anos, não, eu sei o que acontece com o meu processo, sabe, dentro do Brasil, né? Que já é uma zona de conforto, que não tem nada de novo, então, né, você fica na manutenção desse comportamento. Mas a partir do momento que você sai daquele vínculo, você corta o cordão umbilical, tem uma outra vida te esperando, né? E você precisa ser humilde para, né, descer do pedestal e começar tudo de novo e aprender com as pessoas. E muita gente entra em surto psicótico mesmo, Ana. A gente recebe, eu já, claro que sem divulgar os nomes, mas eu já recebi pessoas, colegas nossos que não aguentaram. Né, que não aguentaram. sim, Fizeram caminho sim. de casa e ainda perderam o que tinham lá. Então, várias perguntas, né, para se fazer antes de sair, porque não é mil maravilhas e nunca vai ser, não existe isso, nem no Brasil nem aqui, né? Porque se você estiver perdido no Brasil, você vai estar perdido em qualquer lugar. É a psicologia muito Exato. básica, né? É a psicologia muito básica. E talvez tenha uma busca pessoal, Ana, que eu observo, talvez tenha acontecido comigo também, de querer saber um pouquinho mais, ou de estar fora, ou de buscar uma outra coisa, não necessariamente a formação e ficar, porque não tem como prever se você nunca foi exposto, né, a outra cultura, como você vai se comportar. Né? Então, eu vejo os meus colegas, quando a gente fala, tem um grupo de psicólogos brasileiros, a gente sempre se reúne, mas cada um tem uma motivação diferente, né, para ficar. Alguns não conseguem se colocar, outros não conseguem pacientes, e é a mesma dinâmica daí, Ana. Exatamente a mesma Uhum. dinâmica daí. Tá? Aí tem o serviço público, que você sabe, o serviço público sempre tem uma segurança maior do que clínica. Né? Clínica, aquele sobe e desce, aquela oscilação, e só que entrar não é fácil, exige tempo, né? E aí, Ana, com o tempo exige dinheiro também, e é um país extremamente caro. Então, se ganha bem, mas se gasta muito também. Então, realmente não dá para balançar. Hoje, acho que a Libra custa 7, sei lá, acho que uma Libra daria o quê? R$ 7, eu acho, alguma coisa assim. Então, você tem que ter muito dinheiro para vir e esperar esse processo, né? Porque senão vai ficar. A maioria das pessoas caem mesmo no subemprego, em trabalhos que os daqui não querem fazer. E aí, para se Porque o que eu levantar. acho o que eu achei muito interessante em estar com você foi justamente isso, né? Você não foi aí para ser babysitter ou para trabalhar, lavar prato num restaurante, né? Você foi aí para exercer a profissão pela qual você lutou, como você mesmo disse, né? Uhum. Você veio de uma família simples, humilde, você fez um curso de psicologia e você falou, eu quero ser psicólogo. E aí Sim. um dia te deu vontade de fazer inglês e você foi batalhar a sua vida. E aí você ficou, né? Você está aí há quanto tempo já? De Europa, acho que há 7 anos, Ana, se eu fazer a soma total, né? Estou falando de 7 anos. 7 anos, bastante já.
É, Aham. 7 Tem anos. um comentário interessante aqui. A Luciana estava falando dessa questão, né, que aqui no Brasil muita gente, como você falou, às vezes uma pessoa que é coach, que nunca fez nenhuma formação, né, a respeito do respeito com as pessoas, né, então Uhum, nutricionistas dando curso de terapia cognitiva, né, sim. e aí tem Ludmila dizendo que você ajudou-a muito nesse processo, nessa mudança que ela fez de país, e aí a gente tem mais dois comentários, não é mudando de país que a gente resolve os problemas ou elimina os problemas, né? A Uhum. Ana Cláudia. E o suporte do Marcos, quando cheguei aqui nos Estados Unidos, foi fundamental para a minha saúde mental. Então, quer dizer, você está dando suporte para pessoas que não estão nem aí, né? Ai, É, delícia. É uma delícia ouvir esses reconhecimentos. Por isso que eu gosto de ler os comentários em voz alta, sim. né? Que maravilha, que coisa boa. Uhum. Com certeza, né? Com todo o seu conhecimento, a sua simpatia. Mas uma coisa que eu achei bem interessante aqui, né? Que a Ana Cláudia falou, que não é mudando de país que você elimina os problemas. Quando Aham. a gente estava nos bastidores do bate-papo, era uma das coisas que eu pensava, né? Muitas pessoas querem sair do Brasil para tentar resolver problemas. Então fala É, assim, não, porque eu quero sair daqui por causa da política, eu não aguento mais esse país, porque isso daqui é é. uma palhaçada. Uhum. E assim como você em Londres, eu tenho uma outra amiga que mora em Londres, eu tenho uma amiga que mora na Alemanha, eu tenho clientes nos Estados Unidos também, que são brasileiros que estão lá, Uhum. né? Então a gente tem pessoas que moram fora, e realmente, Uhum. né? Você tem um problema aqui no Brasil referente ao Brasil. Você vai para a Alemanha, você vai ter um problema relacionado à cultura alemã. Você vai para a Inglaterra, né? Então, eu acho que isso é importante. Seja onde for que você vai levar você, seu passado, sua história, sua formação, seus medos, né? Como você falou de crises psicóticas até que a pessoa tem. Então, quer dizer, aqueles medos, eles vão ser intensificados. Porque o estrangeiro, Marcos, era uma outra pergunta que eu tinha reservado para te fazer. Claro. O estrangeiro, quando vem para o Brasil, o Uhum. fato dele falar ou francês, ou alemão, ou inglês até, né, que seria a língua mais próxima que a Uhum. gente aprende na escola, né? Só por ele ser estrangeiro e falar diferente da gente, ele é muito valorizado, Sim, né? Nossa, consegue coisa só por falar inglês. Por sim. vir, nossa, de onde ele é? Nossa, ele veio dos Estados Unidos, ele veio da França, ele veio da Inglaterra. E já, como é aí? O brasileiro também é assim, endeusado? Nossa, ele fala português, esse cara é o máximo, né? Conta pra nós, então, isso. Não, Ana, eles são muito orgulhosos da língua deles, e principalmente porque é um país, Exatamente. né, de onde o inglês surgiu, é a língua nativa, e em todo lugar você vai encontrar alguém que fala inglês, isso cria um senso de conforto para eles, porque eles não falam, não tem a necessidade de desbravar. Então, não, realmente não, né? As pessoas só falam, sabe sambar, carnaval, Rio e Amazônia. O que, infelizmente, Você já até decorou, né? é bem assim. E aí, onde você mora? Rio ou São Paulo? É, É, é isso, né? Já foi na Amazônia, sei lá, já viu macaco, sei lá, essas coisas, mas acredita. Antes eu achava que era brincadeira, Ana, mas as pessoas questionam mesmo, é o tipo de questionamento que você recebe, né? Um, uhum. mas pelo fato de, é claro, de falar outras línguas no hospital, eles aproveitam o máximo que eles conseguem, né? De traduzir espanhol e português para inglês o tempo inteiro, que já é uma mão de obra, e eles vão aproveitando. Mas, no geral, não, porque o que é o inglês num país, ou o que é o português num país que se fala inglês? Né? A não ser que seja um trabalho com brasileiros ou uma empresa que trabalha especificamente com público português, realmente não tem muito brilho, né, Ana? Não tem muito brilho. E a gente tem que correr atrás para aprender. Eu achei interessante quando você estava falando desculpa, as pessoas levam o problema, como a Ana disse, né, levam os problemas por onde elas forem, e aí vai ter um problema. Não, realmente não vai ter um problema, os problemas só vão somando. Né? Se ela tinha um no Brasil, aqui elas vão ter dois, né? Porque dois, três ou quatro, porque saindo da zona de conforto, né, Ana? E os problemas começam a aparecer. Primeiro é a língua, né? Por mais fluente que você seja no Brasil, aqui, como tudo funciona assim, é natural de você se fechar um pouco até aprender, até saber onde você pisa ou não, né? Que eu acho que a base é uma coisa que todos nós passamos. E algumas pessoas não aguentam essa mudança, né? Não Essa, conseguem se essa, adaptar.
Isso que a Ana Cláudia está dizendo, eu já ouvi de clientes também, né? Que essa daqui não é a realidade para nós brasileiros. Muitas vezes sofre preconceito pela pronúncia e por que não é muito correta, mesmo você se esforçando. E acho que não é nem só pela pronúncia, né? A gente Uhum. sofre, a gente não, as pessoas sofrem preconceito fora do Brasil, por vários motivos, né? Por simplesmente não ser daquela terra. Os Estados Unidos nem tanto, né? Atualmente, talvez eles estejam um pouco mais nacionalistas, mas a Europa sempre foi muito nacionalista, né? O italiano, o francês é muito nacionalista, sem contar os russos e os alemães, que são absurdamente, né? Uhum. Então, assim, a globalização parece que é legal, mas ainda se respeita muito a pátria. Nós não somos muito nacionalistas, né? E quando se fala em nacionalismo, as pessoas levam para um lado que também não é um nacionalismo legal. Né, Não. a gente não costuma valorizar muito, né? Então, tudo que é made in China ou made in USA, o pessoal valoriza mais. Nós temos coisas maravilhosas aqui, né? Uhum. Nós temos coisas muito maravilhosas. E uma coisa, Marcos, ai que raiva, eu olho para o reloginho, me dá uma raiva, já passou 45 minutos. Nossa. Mas, enfim, uma coisa que eu acho interessante dessa fala, desde o começo, você colocou muito esse seu espírito livre, né? Essa Uhum. vontade sua de andar de um lado para o outro, essa curiosidade, esse seu jeito de ser. E uma coisa que eu acho interessante de se falar numa live com dois psicólogos são as diferenças individuais também, né? Uhum. Porque eu ouço muitas pessoas dizerem: você tem que sair do Brasil para ser feliz, você tem que sair do Brasil para ser alguém na vida, né? É. E eu sou uma pessoa radicalmente contra isso. Eu acho que você tem que sair do Brasil ou ficar no Brasil se você quiser. Uhum. Né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa, inclusive, como eu estava dizendo para você, né, no horário de almoço, a gente estava aqui conversando com minha sogra, minha mãe, meu marido, minha filha, a gente estava falando a respeito da live, né? E eu e meu marido falando, né? Meu marido falando, nossa, eu não quis ir trabalhar nem em São Paulo, né? E eu virei e falei assim, bom, e eu então, que estou adorando a pandemia, que eu não estou saindo de casa nem para trabalhar, eu não gosto de sair de casa. Então você imagina se eu tenho vontade de morar nos Estados Unidos ou de morar. E eu tinha vergonha de falar isso. Eu Tá. tinha vergonha de dizer, eu não quero sair do Brasil. No Tá. começo, eu achava que eu era uma pessoa acomodada. E Uhum. realmente, tem que sair da zona de conforto. Você viu, né? Você começou contando. Quem não assistiu, quem está entrando agora, por favor, comece do começo, porque é brilhante toda essa fala do Marcos, é muito elucidativa para todos nós. Então, assim, é realmente sair da zona de conforto, mas eu vou sair da zona de conforto em Rio Preto, dentro da minha casa, como eu fiz, Tá. né, para sobreviver a esse isolamento social como Uhum. psicólogo, que já fica dentro do consultório trancado, imagina, né, Uhum. agora. Então, como você faz para continuar mantendo seus clientes e o seu trabalho dentro de casa? Então, você tanto tem que sair da zona de conforto dentro de casa, como se você for para a Ásia, como se você for para a Austrália, Londres, Roma, Sim. entendeu? Então, eu Sim. acho muito importante as pessoas entenderem que ninguém é mais do que ninguém porque ficou no Brasil ou foi para o exterior. Sim, sim, com certeza. Porque principalmente hoje eu valorizo o Brasil muito mais, Ana. Depois de passar, É, vendo o Brasil de fora é muito mais interessante, sabe? As coisas que não foram valorizadas, o que tinha ao Marcos, que tempo todo, gostoso. muito, muito, Ana, muito, muito. Os processos, você começa a apreciar o simples, sabe? Porque aqui se tem, você vê muito dinheiro, que é a queixa maior aí no Brasil, né? As pessoas ligam muito a felicidade ao dinheiro. É claro que você precisa de um certo para manter, para se manter vivo, né? Mas aqui se vê muito, né? Não se vê um carro mais usado, mais antigo na rua, mas o nível de infelicidade, de reclamação é impressionante, né? É impressionante. Se você aqui na Inglaterra, eu digo, né? Se você não se policiar, você pode entrar nessa também e começar a reclamar de coisas que... Porque nunca tá bom, mano. Nunca tá bom. Para nós, isso aqui já é 30 vezes melhor que o Brasil, mas para eles ainda tá muito longe de ser legal, onde você já pode ficar tranquilo. Não, a reclamação faz parte do país também. Então, quanto mais o grau sobe, mais reclamações você vai fazer e a felicidade não chega. Então você começa a ver o simples, não, mas que legal estar lá com os meus amigos agora e tal, 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 né? Que a pandemia aqui, o isolamento nem foi a grande questão, né? Foi mais a questão de obedecer regras, né? Com a polícia na rua. Não foi a questão de ficar dentro de casa, né?
É mais a questão de sim. tirar o livre-arbítrio do que qualquer outra coisa. Ah, Né? Pra sim, com gente é certeza. diferente, né? Não tinha toque, não tinha abraço. E aí você já fica... Tá? Nós, né, brasileiros, né, como bons latinos, a gente precisa mesmo, né, do Sim. toque, do abraço e tudo mais. E aqui realmente não é a questão. Mas, Ana, com todo, hoje também, no auge dos 40 anos, depois de ter andado bastante, não, eu sou humilde em dizer, porque com isso eu perdi muito também. E foi consciente. Né? Precisava perder, e agora o meu processo é de resgate. Né? Já conquistei, acho que muito mais do que eu achei que queria. Eu queria conquistar, mas o meu processo agora é de resgatar. Né? O que ficou, as Uhum. coisas que eu perdi, o tempo também, as pessoas que eu não vi. Enfim, é o meu momento, Ana. Meu momento. Sou Uhum. grato a todo mundo, mas hoje eu já consigo escolher. Talvez antes eu não tinha escolha. Hoje eu já consigo escolher onde eu quero ficar, se eu vou morar aqui, se eu vou morar lá, se eu fico 6 meses lá, 6 meses aqui. Então, acho que ter escolha te deixa numa posição muito confortável, mas depois de muita luta também. Então, eu consigo fazer esse exercício comigo mesmo. Não, hoje tá legal. Você já lutou bastante, então é hora né, de aproximar as coisas, né? De ter um pouco mais de suporte. E essa é a minha filosofia daqui para frente, Ana. Resgatar algumas coisas que eu deixei lá atrás e dar foco, né? Dar foco com o meu trabalho, enfim. E acho que uma pergunta que todos nós queremos saber é muito assim, apesar que eu acho que você fique bem à vontade para ou não responder, né, ou responder da maneira real, como é, por exemplo, não sei ainda. Mas se você tivesse hoje, né, que vir voltar para o Brasil, você voltaria? E se voltasse, em que condições você voltaria, tendo conhecido uma realidade tão diferente, uma visão de psicólogo tão diferente, uma visão de atuação de psicólogo apropriada para a cultura que é aí, né? E a nossa visão, o nosso ser psicólogo aqui, como eu sou psicóloga bem brasileira, né? Eu ia sofrer horrores com esse monte de papel, porque eu consigo errar horário de cliente na agenda. Você imagina se eu tivesse que seguir esses protocolos todos aí, né? Sei. Eu ia Ah, ter que ser milionária para ter pessoas que fizessem o preenchimento da papelada para mim. Mas, olha, enfim, ó, se tem uma vamos lá. coisa que eu aprendi nessas andanças se você não quer fazer, pelo menos conheça alguém que faz. Tem uns que amam papel, fica com os papéis e tal, que eu vou pro meio do povo. É mais ou menos assim que a É gente trabalha no isso. hospital. Um jeitinho ali, ó, colega, você gosta de ficar aí, então faz a minha parte aqui, que eu faço a sua ali e você vai se ajeitando, né? Ah, Sim. Ana, voltar para o Brasil, ah, voltaria se fosse necessário, mas eu acho, hoje eu me aproximaria do Brasil, é o que eu vou fazer a partir do ano que vem, me aproximar do Brasil, porque eu acho que eu não consigo mais, depois de tanto tempo fora, me acostumar com tudo, principalmente com injustiça. E aí, para nós, psicólogos, acho que emoções, Ana, de uma maneira geral, hoje, até o meu próprio processo está muito mais centrado. Está muito mais centrado e está muito mais... a maneira como eu trabalho com as minhas emoções hoje, completamente diferente. Talvez para o Brasil eu soaria até como frio em relação à atuação, em relação a... Alguns colegas já me deram esse feedback, mas não é. Quando você está acostumado com uma cultura diferente, você sofre, não tem como. Você tá imerso, né? Está no mesmo barco, então realmente não tem como. E eu acho que para mim seria muito difícil, Ana, mesmo sendo a minha base, porque eu acho que condensando os dois dá para ter dá para ter o tal do equilíbrio, né? Porque eu acho que o Brasil está no extremo, a Europa está no outro, né? E eu consegui ter as duas experiências. Então hoje meu ponto de equilíbrio está bem. Eu sei quem eu sou e eu sei como, né, como eu devo fazer. Mas, enfim, essa é a questão, Ana. Mas chegar, morar, viver o tempo todo, 24 horas no Brasil, por um ano, por exemplo, acho que eu sofreria um pouco. Mas ficar lá, amo o Brasil muito mais agora. Mas, assim, de ficar 3 meses lá, 2 aqui, que esse é o próximo projeto, com certeza sim, Ana. Com certeza sim, porque a falta é imensa. Né? Família, amigos, o Brasil em si, né? Falar a língua. Mas iria sofrer, mas voltaria se fosse necessário. Mas hoje eu consigo escolher, Ana. E consigo Exatamente. dividir, ficar
aqui é meu país também agora, né? Então, já trabalhei e Exato. contribuí muito, Ana. Eu sinto que isso aconteceu, não de uma maneira presunçosa. Não, mas eu pago as minhas taxas, eu faço um bom trabalho no hospital, consigo ser um diferencial por conta desse acolhimento que talvez as outras pessoas não têm. Então, eu sinto que você vai colhendo os louros, né? Isso. Então, eu acho que essa é a questão. A Lu fez uma fala muito legal para você aqui. Marcos, parabéns por sua história, por sua vivência, e Obrigado. principalmente por ser um colega que tem essa tamanha experiência e tem uma fala tão simples. Adorei conhecer sua história e sua coragem, né? Obrigado, Realmente, Lu. realmente uma coisa gostosa do Marcos, Lu, é isso. O Marcos sempre foi esse cara assim, esse cara ele mesmo, né? Ele enfrenta, ele é dessa maneira. E por isso foi uma das coisas que já há algum tempo, desde que você entrou em contato comigo, que foi uma delícia receber aquela sua mensagem, né, no Instagram, depois a gente foi pro WhatsApp. Então, isso foi uma coisa muito boa de ter conversado com você, né? Uhum. Aí a Ana Cláudia dizendo também, o couro engrossa, né? Quando estamos fora do Brasil, ficamos mais frios, com certeza. Eu acho que tudo que é uma luta, né, Marcos? Tudo que Uhum. a gente consegue batalhando, lutando, o couro engrossa, mas eu acho que esse couro engrossa, Ana Cláudia, você me permite, assim, um adendo à sua fala, significa o seguinte, a gente adquire mais experiência e a gente vai tendo mais conhecimento para que a gente possa tomar decisões mais acertadas. Então, Uhum. quanto mais vivência a gente tem, quanto mais a gente enfrenta nossos medos, né, Marcos? Eu Sim, acho que a gente vai tendo essa soma. sim. E aí, meu Deus do céu, como uma hora é uma coisa insignificante quando a gente está aqui, né, Marcos? Eu já são Ô, cinquenta Ana, e seis minutos. ó, mas me dá 20 segundos, eu prometo. 20 segundos. Ó, porque pegando só. Lu, muito obrigado, viu? Beijo para você. Mas esse feedback é muito legal, é muito legal receber, né, isso das pessoas. E a minha professora, Ana, do mestrado, ela, quando eu chego lá um pouco mais emocional, ela fala: Ó, não sou sua mãe, hein? Desse jeito. Não sou sua mãe. Falei, tá bom, já engulo o choro. Falei, tá bom, já sei que você Engole o choro. foi isso aqui que eu fiz e pronto, ela dá a nota e é assim que eu gosto, Marcos. Você já mudou bastante. É desse jeito. Ah, É pancada. E aí, Ana, isso que a Lu falou foi a mesma coisa que a professora falou. Que realmente não adianta você ter todo o conhecimento do mundo se você não fala de uma maneira em que todo mundo entenda. E ela fala da minha versatilidade de falar com os doutores e de falar com qualquer outra pessoa também. Eu acho que foi uma outra habilidade que eu desenvolvi, eu reconheci aqui, né? Que eu sou muito orgulhoso de ser quem eu sou, Ana, de tudo isso não ter mexido com o meu ego e com as minhas coisas. é, Então, acho que o trabalho, as pessoas só têm a ganhar, né? Porque nós somos instrumentos, né? Então, acho que as isso. pessoas só têm a ganhar com o trabalho, né? Mas, ó, orgulhosa mesmo sou eu de ter pessoas como você, como a Luciana, como outros alunos que entraram, né? Uhum. Quem é orgulhoso é aquele que está aqui por trás, que leva um pouquinho da gente para onde quer Sim, que vá, é né? verdade. Então, eu viajo com vocês. Uhum. Então, eu agradeço muito mesmo a sua simplicidade, a sua humildade em dar esse tempo. Pessoal, vocês sabem que lá já é mais de 10 horas da noite, né? E o Marcos está aqui com a gente, né, disponível, com essa cara de quem acordou agora, quem tomou café, quem está no sábado à tarde. Não, o dele já é bem mais tarde, já passou um dia todo. Então, Já. eu agradeço muito a sua disponibilidade, agradeço todos vocês que estão aqui falando, né? A Ana Cláudia novamente, o Marcos é um ser humano incrível e sou eternamente grata pelos nossos caminhos terem se cruzado nessa vida. Então, todos aqui estão agradecendo. Quem está entrando agora no finalzinho, não perca, gente. Olha, vai ficar no meu Instagram, no Instagram do Marcos, no meu Tem. YouTube, psicóloga Ana Cristina Penteado Lopes, a gente vai Uhum. divulgar, tá? E a gente agradece a companhia de todos. Tivemos uma audiência muito rica, né? Muitas pessoas Tem. ficaram, muitas pessoas saíram, mas Tem. tivemos assim um entorno muito grande, tá Uhum. certo? E Tem. Marcos, nossa conversa não acaba aqui. Vamos continuar em contato. O que você Claro. precisar, tá Sem certo? dúvida. Ó, um beijo grande, amor da minha vida, tá Beijo joia? para você Continua também. lindo com esse sorriso Obrigado. maravilhoso de sempre. Obrigado. E foi terapêutico. Eu estou me sentindo muito melhor e mais acolhido por todo mundo e por você aí. Já é
um ânimo a mais. Não, Esse obrigado, bate-papo viu, com Ana? amigos, o objetivo é esse Com também, né? Que certeza, todo mundo se mostre, que as sim, pessoas mostrem que sempre tem alguma coisa incrível para contar, tá com bom? certeza. Tá joia, Ana. Gente, um beijo grande para vocês. Tá, um beijo, viu? Tchau, Tchau, tchau. obrigado. Tchau, tchau.